E aí, pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um Desvendando o Código. Hoje a gente vai fundo numa questão que, tá na cabeça de muita gente. Muita gente mesmo. Zorin OS é melhor que o Windows? E essa pergunta, cara, nunca foi tão relevante. A gente tá aqui no comecinho de 2026. E o suporte para o Windows 10 acabou em outubro do ano passado, né? Exato. Então, para milhões de pessoas, não é mais teoria. É uma decisão prática urgente. Com certeza. E a gente precisa mandar um salve especial para o nosso ouvinte Bruno Giannini. Cara, valeu mesmo por manter a gente atualizado das novidades do Zorin e por compartilhar seu plano de migração. Total. A sua dúvida que tá guiando o nosso papo hoje. Esse projeto existe por vocês e para vocês. Um forte abraço e tamo juntos. É isso aí. E, vamos começar pela origem dessa história, que eu achei, muito da hora. É muito diferente, né? Big Tech, uma corporação gigante. As fontes mostram que tudo começou como um projeto de ciências, em 2008. E o mais incrível são os criadores. 2 irmãos, Artyom e Kirilo Zorin. Eles tinham 12 e 14 anos na época. 12 e 14 anos, Imagina isso. Pois é, e a motivação foi super pessoal. Eles viram o Linux da época com aqueles efeitos visuais, tipo o cubo 3D do Comp, sabe? Lembro disso, era incrível. Ficaram malucos, aí foram mostrar pro pai. Só que o pai deles era um usuário comum, um tradutor, e ele simplesmente não conseguiu usar. Aí que bateu a realidade, né? Exato, e dessa frustração nasceu a missão do Zorin OS. Não era só ser mais um Linux, era ser uma ponte, uma porta de entrada para quem vinha do Windows. A estrela guia dele sempre foi essa, familiaridade. E é impressionante como essa história pessoal molda tudo no sistema, né? Não é uma cópia do Windows por marketing, é uma solução de design que nasceu da empatia. Eles queriam que o pai deles conseguisse usar. Simples. E isso leva direto pro jeito que eles fazem a transição ser suave, que é o ponto forte do sistema. A tal da ferramenta Zorin Appearance. Essa mesma. Ela é a materialização da missão deles, com um clique. Um clique você muda o layout todo. E a versão grátis, a Core, já vem com umas opções bem familiares, certo? Sim, tem um layout igualzinho ao do Windows, outro que lembra o macOS, um mais tradicional do Linux. Isso ataca direto o que a gente chama de memória muscular, sabe? Você não precisa reaprender onde está o menu iniciar, onde ficam os ícones. Entendi. Mas aí fica a dúvida. Isso é só uma skin, uma maquiagem ou vai mais fundo? Porque, o visual pode ser familiar, mas se a lógica por trás for outra, a pessoa ainda vai se frustrar. Ótima pergunta. E a resposta tá na base que eles escolheram. Eles usam o Gnome, que é super robusto, mas eles modificaram o Gnome profundamente. Ah, então não é só visual. Não mesmo. A escolha do Gnome foi estratégica. Por baixo dos panos, ele é muito customizável. Isso permitiu que eles mudassem não só a aparência, mas o comportamento das coisas para ser o que um usuário de Windows espera. É uma adaptação funcional, não só cosmética. Entendi. Então a barra de tarefa se comporta como o esperado, o menu de apps... Tudo. E ainda colocam uns mimos, tipo Jelly Mode, que faz as janelas balançarem quando você mexe. É um detalhe, mas mostra o carinho, a atenção com a experiência. Legal. Isso com certeza diminui a curva de aprendizado. Agora vamos falar de hardware e das versões. O material que o Bruno mandou detalha bem. E uma coisa me chamou a atenção, o fim da versão Lite. Sim, essa foi uma decisão importante e bem recente. Só para contextualizar a galera, tem a versão Core, que é gratuita e para a maioria das pessoas. Certo. A Pro, que é paga, uns 48 paus, e serve mais para apoiar os desenvolvedores. Vem com mais layouts, mais apps, mas tudo que tem nela você pode instalar de graça na Core, tá? Bom saber. Tem a Education, gratuita, cheia de softwares educativos, e tinha Lite com a interface XFCE para PCs bem velhinhos. Tinha. E a partir de 2029 não vai ter mais. Isso parece estranho para um sistema que se gaba de reviver máquina antiga, né? À primeira vista parece, mas a justificativa deles é ousada.
Eles dizem que a versão principal, a Core, ficou tão eficiente que já está rodando melhor que a Lite em muito hardware antigo. Uau! E os requisitos de sistema que o Bruno listou confirmam isso? Confirmam, meu. Para a versão Core, eles pedem um processador dual-core de 1 GHz, 2 GB de RAM e 15 GB de disco. É muito pouco para 2026. Muito pouco. A otimização que eles fizeram no Gnome foi absurda. Num PC com 4 GB de RAM, a experiência com a versão Core hoje é mais fluida que com a Lite. Então, eles decidiram focar os esforços em uma única versão excelente e leve, em vez de dividir o time. Faz todo sentido. É uma aposta na otimização. E para quem já usa Lite? O suporte vai até 2029. Dá tempo de sobra para planejar. Tranquilo. Isso quer dizer que um Note de uns 8, 10 anos atrás, que hoje se arrasta com o Windows, pode voar com o Zorin? A promessa é essa. Mesmo, imagino. Sempre. Backup de tudo que você tem no Windows. Isso não se discute. Depois, você prepara um pendrive e o instalador tem uma opção que as fontes chamam de mágica. Que é? Instalar Zorin OS ao lado do Windows Boot Manager. Ah, e essa opção simplifica a parte mais chata, que é o particionamento do disco, né? Totalmente. Ela abstrai tudo. Você não precisa saber o que é ext4, swap, nada disso. O instalador te mostra uma barrinha gráfica. De um lado, o logo do Windows, do outro, o do Zorin. E aí é só arrastar. Só arrastar, meu. Você decide ali na hora, visualmente, quanto espaço vai para cada sistema. É muito intuitivo. E ainda tem a opção de testar antes, né? O Try Zorin OS. Essencial. Você roda o sistema inteiro direto do pendrive, sem instalar nada. É o test drive perfeito. Para alguém como o Bruno, dá para checar se o Wi-Fi, o vídeo, o som, se tudo funciona na máquina dele antes de se comprometer. Perfeito. Então, sistema instalado, interface familiar, chegamos no chefão final. Os aplicativos. Se a pessoa não consegue usar o que precisa, já era. É a questão de $1 milhão, né? A abordagem deles aqui tem várias camadas. Primeiro, tem a loja de software, que é tipo uma App Store, super fácil de usar. Certo, para apps nativos. Isso. Para produtividade, ele já vem com o LibreOffice, que é excelente. Para imagem, GIMP no lugar do Photoshop. Para e-mail, Thunderbird no lugar do Outlook. Mas a grande sacada, a inovação de verdade, é como eles lidam com o hábito do usuário de Windows. Você está falando daquela funcionalidade que detecta os arquivos .exe. Eu achei isso genial. É mais que genial, é psicologia aplicada. Imagina um usuário novo. O que ele faz por hábito? Vai no site, baixa o instalador do Chrome, do Zoom, um .exe. Sim, e aí daria um erro normalmente. Mas no Zorin não. Ele intercepta o clique duplo e, em vez de um erro, ele abre uma janelinha inteligente. E o que ela diz? Basicamente, opa, a gente viu que você quer instalar esse app. Sabia que tem uma versão dele na nossa loja de software, otimizada para o seu sistema novo? A experiência vai ser bem melhor por lá. Cara, que da hora. Isso é brilhante. É, porque resolve o problema da pessoa na hora e, mais importante, ensina ela do jeito certo, sem dar bronca, sem ser técnico. Ele está requalificando o hábito do usuário de forma sutil. Uma transição, não uma ruptura. Fantástico. E, além da usabilidade, tem outro pilar: segurança e privacidade. E aí o contraste com o Windows é gritante. É dia e noite. As fontes que a gente viu são bem diretas, né? Chegam a chamar o modelo de telemetria do Windows de basicamente spyware. É uma acusação pesada. E o Zorin está no extremo oposto. A base dele é o Ubuntu LTS, Long Term Support. Ou seja, ele herda uma arquitetura de segurança super robusta, testada em milhões de servidores com atualizações por anos. E em termos de privacidade? Eles não coletam seus dados de uso. Ponto. A escolha do navegador Brave como padrão, que já vem bloqueando o rastreador, é uma declaração de princípios. O controle é seu. E eles contribuem de volta para a comunidade, né? O material falava de um bug nos drivers da NVIDIA que o time do Zorin corrigiu. Exato. Eles corrigiram e mandaram a solução para o Ubuntu, beneficiando todo mundo. Isso mostra uma maturidade, um comprometimento que vai além do próprio umbigo. Com certeza. E essa maturidade aparece nos casos de uso reais, tipo o da cidade de Vicenza, na Itália. Nossa, essa história é incrível. A
A prefeitura ia jogar fora mais de 700 computadores porque eles não rodavam as versões novas do Windows. O mesmo problema que um monte de gente está enfrentando agora com o fim do Windows 10. Exatamente. E em vez de gastar uma fortuna em máquinas novas, eles migraram tudo para Zorin OS. A economia deve ter sido gigante. E o impacto ambiental, então? Nem se fala. E para viabilizar esse tipo de migração em massa, eles criaram o Zorin Grid. Que é tipo uma ferramenta de gerenciamento para empresas, né? Isso. Um painel central onde um cara de TI consegue instalar apps, fazer atualizações, mudar configurações em centenas de máquinas de uma vez só. Pera, mas isso não é perigoso? Ao criar uma ferramenta tão corporativa, eles não correm o risco de se afastar da missão original, do foco no usuário comum? É uma tensão real, um equilíbrio delicado. Mas, pelo que as fontes indicam, o Grid é um produto comercial separado. A ideia é que a receita dele financie e fortaleça ainda mais o desenvolvimento do Zorin OS gratuito para o usuário final. Tomara que consigam manter esse equilíbrio, porque o momento é único. O próprio Artyom Zorin chama esse pós-Windows 10 de um ponto de inflexão para o Linux no desktop. Uma chance de ouro. Bom, a gente analisou a origem, o design, usabilidade, hardware, software, futuro. Acho que dá para voltar para a pergunta do Bruno. Zorin OS é melhor que o Windows? A resposta, claro, depende. Não existe um sim ou não que sirva para todo mundo. Mas se a gente focar no contexto do Bruno, um usuário em 2026, preocupado com o hardware dele ficando obsoleto, com a privacidade e querendo uma transição suave. Aí a balança pesa bastante. Pesa muito, meu. O Zorin OS não é só uma alternativa. Ele se mostra superior em vários desses pontos. Ele te dá um caminho para sair de um ecossistema fechado, valoriza seu hardware e te devolve o controle dos seus dados. Para um número cada vez maior de pessoas, esses argumentos são os que mais importam. Sem dúvida. E isso me deixa com um último pensamento aqui. Se uma ferramenta como o Zorin Grid pode mesmo facilitar a adoção em massa por empresas, por governos, como no caso de Vicença, o que realmente impede o Linux de virar o padrão nos desktops? Será que a barreira final é só a força do nosso hábito? Ou ainda falta um empurrão de um grande fabricante, de uma grande empresa? Beru, excelente pergunta. Para a gente ficar pensando, essa análise foi muito esclarecedora. Se estiverem assistindo pelo YouTube, faça como nosso amigo Bruno Giannini. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Se estiverem nos ouvindo pelo Spotify, sigam o podcast, deixe sua avaliação e, se possível, um comentário educado com sugestões de pautas ou melhorias. E, claro, compartilhem nosso conteúdo com mais pessoas. Um forte abraço, até o próximo Desvendando o Código.